Então, no vídeo de hoje, vocês já devem ter visto o título dele aqui. O que é essa laringomalácia que nós tivemos o diagnóstico da Maria? Então, assim, eu também não sabia o que era. Vim saber quando tivemos o diagnóstico da Maria, e aí pesquisar, descobrir tudo o que é. O diagnóstico da Maria foi com 7 dias de vida. Como que a gente chegou a isso? Quando a Maria nasceu, ela nasceu super bem, tudo tranquilo. A nota dela foi tudo excelente. E aí no hospital ainda eu escutei alguma coisinha assim, tipo um nariz trancado. Mas como o bebê tem isso, não demos bola, realmente não me preocupei com aquilo. A gente ligou o ar, então pensei que poderia ter sido do ar. Chegando em casa, também eu acho que tinha ligado, porque era novembro, então tava quente aqui. A gente ligou também o ar. Pensei que fosse daquilo. Só que a Maria começou a fazer o quê? Um barulho para respirar. Foi piorando. Gente, parecia no início um nariz trancado. E depois foi piorando o barulho. Bem parecido, acho que com alguém que tenha asma. O termo usado é o estridor, tá? Que é da laringomalácia. Então, quando ali a gente chegou em casa, não vou lembrar ao certo os dias, né? Mas, assim, no final de semana, sempre as coisas acontecem no final de semana, né? Mas no final de semana, ela tava fazendo muito barulho. A gente mantinha contato com a pediatra. A gente começou a fazer nebulização, pensando que poderia ter sido algo disso. Talvez um resfriado, né? Fazíamos nebulização só com soro. Eu aí comecei a ficar um pouquinho mais preocupada, pensando que a Maria pudesse estar com bronquiolite. Né? Mas a gente teve todo cuidado, não saímos de casa, nada, né? Em 7 dias dela, pensei que pudesse ser bronquiolite. E aí, estávamos bem desesperados já. Aí no sábado, acho que a gente começou com a nebulização, no domingo conversamos com a pediatra, e aí a Maria já fazia um barulho muito, assim, desesperador. Falando bem, seria isso. Eu vou deixar o vídeo aqui, alguns trechinhos para vocês irem vendo de como que era dos vídeos que a gente tem. Então, era bem esse barulho, o estridor, que é assim, tá? Ela fazia aquele esforço, então quando ela inspirava, afundava aqui, e ela fazia esse esforço para respirar. Aí a nossa pediatra, ela, no domingo mesmo, ela conseguiu, assim, consultas para na segunda-feira a gente ir com o otorrino, pra ver realmente o que poderia ser. Eu realmente não sei, olhando os vídeos dela, como que a gente não foi parar no hospital, na emergência, diante da situação. Claro que a gente tava com todo o suporte, mas assim, é horrível de ver o esforço dela nos vídeos. E aí, nós fomos na segunda-feira, ainda era Copa, né? Tinha jogo do Brasil, eu acho. E aí, nós fomos na otorrino. E aí, a Maria precisou fazer aquele exame, que é a câmerazinha, tá? Que vai no nariz e vai até a estrutura aqui da laringe, pra visualizar ali. E aí, sim, foi confirmado ali pelo exame que a Maria tinha o diagnóstico de laringomalácia. Então, a laringe dela, o que é isso? A laringe dela é uma cartilagem, e essa cartilagem não tá, vamos supor, firme, tá? Ela era molinha, que a cartilagem da laringe é mais durinha, né? Firme, e a da Maria era mais mole. Então, quando ela fazia o esforço para expirar, na verdade não o esforço, mas quando fazia a inspiração, puxava o ar, a dela fechava, colabava, que fala. A da Maria não era um caso tão grave, tá? Porque tem situações que realmente colaba, que pode baixar a saturação e tudo, ter um esforço respiratório maior. Mas ela colabava, então ela encostava, ela fazia tipo um U, tá? Seria o normal ser o círculo ali, firmezinho. Quando ela inspirava, fechava, né? Ela baixava aqui, o que não era pra acontecer. Então nós tínhamos a consulta com o otorrino e com a nossa pediatra.
logo em seguida. E quem nos deu o diagnóstico foi a pediatra. E aí ela nos tranquilizou bastante. Eu só sabia chorar na consulta, né? Porque aquilo realmente nos assustou muito, todos os cuidados que nós tínhamos que ter com a Maria a partir dali. E como não era algo ainda conhecido, né, da nossa parte, eu não tinha lido, eu não sabia, eu não conhecia ninguém, então era tudo novo, eu não sabia a dimensão daquilo, o quanto poderia afetar no desenvolvimento dela, o quanto não poderia. Então, eu lembro que aquela noite que a gente chegou em casa, eu cheguei desesperada, a gente fez chamada de vídeo com os nossos pais, com os pais do Daniel, e eu lembro que eu não dormia, e eu tentei ir dormir, e eu fui pesquisar, e aí eu vi casos piores, e eu lembro que eu voltei desesperada aqui pra sala. Nessa noite o Daniel, ele não dormiu, ele passou a noite pesquisando artigos sobre o assunto pra ler, pra saber realmente o que era. Mas, no diagnóstico da nossa pediatra, então, ela passou o tratamento, a Maria precisou tomar um medicamento, que era um protetor gástrico. Ela não tinha refluxo, tá? Era um medicamento para evitar refluxo, mas a Maria não tinha. Só que em casos assim é o tratamento para laringomalácia, porque precisa ao máximo evitar qualquer irritação na laringe, porque qualquer coisa poderia vir ou dar um edema ou piorar esse esforço respiratório dela. Outra coisa era o que? Era cuidar o fato de não se engasgar. Então, realmente, esse foi o termo. Vocês têm que cuidar para ela não se engasgar. Então, vocês praticamente não vão dormir. E realmente, isso me pegou e eu não dormia. Eu não tinha... Era algo assim que eu não tinha sono. No outro dia eu tava assim, ativa. Ia na academia, às vezes. E aí, o que aconteceu? A minha segurança era no Daniel, porque só a gente sabia cuidar da Maria a partir daquele momento. A gente que recebeu as instruções, nós que estávamos todos os dias com ela. E aí nós tínhamos que ter cuidado para dar mamar. Vou deixar uma foto aqui dela mamando também para vocês. O mamar dela era sentada, tá? Então vocês pensem um recém-nascido sentadinho de pé, sentado aqui e com a mamadeira reta aqui, tá? Por quê? Para ela não ter reflexo, não se engasgar. Eu tinha muito medo de dar mamar pra ela. Confesso pra vocês que eu preferia 1000 vezes que o Daniel desse mamar. No peito eu tive pouquíssimo leite. Então o que tinha eu tentava dar, só que o esforço da Maria era mais ainda. Então a amamentação pra mim não era um momento de felicidade, de conexão com a Maria. Era um momento tenso, que eu via ela tendo muito mais esforço, então não era... Eu não gosto de lembrar dessa parte da amamentação, tá? Não gosto. Acho que eu nem tenho vídeos, nada pra mostrar pra vocês. Ou se eu tenho é muito pouquinho, assim, porque não era a parte... aquele momento relaxante, aquele momento de conexão, tá? Não era assim. Então, eu só tinha confiança no Daniel e como o Daniel só tinha em mim. E aí, eu não conseguia dormir. Como é que a gente fazia? Eu conseguia dormir quando o Daniel estava acordado com ela aqui na sala e eu sabia que ele estava aqui, porque o Daniel dormia primeiro que eu. E aí eu ficava em estado assim de alerta e não dormia. Então eu ia dormir lá pelas 9 horas da noite e aí o Daniel aguentava o máximo que ele conseguia aqui com a Maria na sala. E aí, quando dava de madrugada, ali 1, 2 da manhã, ele ia pro quarto com a Maria e chegava e eu já estava dormindo. Mas logo eu acordava e aí eu não dormia mais, né? Ficava ali, vendo ela. A Maria nunca teve nenhum episódio de vomitar, tá, gente? Ela nunca, esse refluxo que a criança tem, também nunca teve. Ou o fato só de voltar um pouquinho de leite, nunca. Graças a Deus, né? Aconteceu isso. Ela dormia também bem inclinada, era o berço dela, tá bem mais que o normal, bem inclinado, pra ajudar nisso. E o nosso dormir era com aquele som dela, tá? Aquele barulho. Até tinha às vezes que a gente mexia um pouquinho ela, porque o barulho tava muito alto. E no colo, quando nós estávamos com ela no colo, a gente ia achando assim, o ponto, né? A gente botava ela e ia baixando. Parou o barulho. Quando ela mamava, tinha que ficar meia hora, 40 minutos, o tempo que a gente conseguisse com ela aqui, tá? E aí o barulho parecia que diminuía, então
Sempre quando ela estivesse mais deitada, o esforço seria maior. E o que acontece quando tem a laringomalácia? A laringomalácia, ela vai melhorando com o passar dos meses, que a criança vai se desenvolvendo, aquela cartilagem vai ficando mais firme. Tem casos mais severos que precisam de cirurgia, tá? Mas não era o caso da Maria. E aí foi passando, gente. Assim, em um mês, a Maria melhorou uns 70%, 80%. Então, ela melhorou muito, muito nesse um mês dela. E aí, logo no mês, a gente já começou com os exercícios, tá? Pra ela ir forçando a estrutura ali. E aí, foi melhorando, tá? Cada vez mais a gente ia notando que inclinava menos ela pra parar o barulho. No carro, no bebê conforto, a gente notava que era um pouquinho menos o esforço. E assim foi indo, sabe? O esforço diminuindo. O mamar também, ia notando que já conseguia dar pra ela não tão sentada, inclinava um pouquinho. Então, foi melhorando muito, tá? E até que chegou ali os 6 meses da Maria e a gente, quando começou a introdução alimentar, ela não tinha mais o estridor, tá? Ela não tinha barulho nenhum. Então, realmente melhorou muito o caso dela. Tem casos que até os médicos falam em artigos, quando pesquisa, até 2 anos de idade para melhorar completamente. Mas a da Maria, o estridor foi antes, tá? Passou, melhorou com 6 meses de vida dela. Nos 9 meses da Maria, então 9 ou 10 meses, a gente consultou novamente com o otorrino. E aí a gente repetiu o exame pra ver como que tava essa estrutura. E assim, ela já não colava mais, a traqueia dela, só que é uma característica da estrutura ali da Maria. Ela tem uma prega um pouquinho mais curta. Não interfere em nada, tá? A Maria chora, um choro assim, se ela fizer um choro contínuo mais tempo, que poderia desencadear de fazer o estridor, não faz, tá? Então ela não tem esse esforço nenhum, tá tudo ok com a estrutura ali, com a laringe dela. Então, passamos essa fase. Eu lembro que eu procurava muito assunto em redes sociais, mães que que compartilhassem, né, pra eu ver como é que tava a criança maior. A gente sempre quer ver como que tá o pós, né, como que tá a criança já mais na frente. Eu lembro que eu encontrei algumas mães, que eu conversei, essa troca é muito importante, por isso que eu tô fazendo o vídeo aqui, porque com certeza às vezes vai surgir mães que vão olhar esse vídeo, que vão procurar talvez as redes sociais para ver como que essa criança tá. Vou deixar vários vídeos salvos sobre isso, mas assim, a Maria está super bem. Eu sei que é um momento meio desesperador, meu puerpério foi assim, como a pediatra brinca, eu não tive tempo, tá, de ter uma depressão, de chorar, porque eu tinha que estar ali, em cima da Maria, cuidando dela. E realmente foi assim. Então, por conta disso também, claro que tem todo o cuidado de bebê, de visita, a gente não recebeu visita, a gente ficou assim um mês praticamente sem ninguém em casa. E quando veio minha mãe, que vinha às vezes pra eu tentar dormir de tarde, eu não dormia, eu ficava aqui junto, porque eu não conseguia ter esse momento de relaxar. Eu só relaxava quando o Daniel estava com ela. E aí, a gente ficou literalmente assim uns 4 meses realmente bem fechados em casa, com máscara em todo lugar que a gente saía. Quem vinha pegar a Maria era todo mundo com máscara, porque em hipótese alguma a gente cogitava e pensava dela pegar alguma coisa nesse tempo, porque o esforço seria muito maior dela, né? Então a gente teve todo esse cuidado. Assim, foi ao extremo mesmo, mas a gente precisou ter esse cuidado ali nos primeiros meses. A gente estendeu até fazer as vacinas e até fazer a vacina da gripe, pra ficar um pouquinho mais tranquilo, a gente ficar mais relaxados. E mesmo assim, a Maria pegou gripe, tá? Pegou H1. Mas foi super tranquilo também, tá? Assim, tirou de letra, uma febre, nada mais que isso. Mas passou, tá? O que eu quero deixar aqui para os pais que estão passando por isso, passa, tá, gente? São fases difíceis, momentos difíceis, madrugadas intermináveis, né? Que a gente fica ali, que não tem muito. Eu lembro que um momento de madrugada, que às vezes o Daniel levantava uma vez, eu levantava outra. Quando eu levantava, era assim, eu realmente comecei a criar um terror na minha cabeça do momento de dar mamar pra ela. Então eu rezava que ela dormisse
até o tempo do Daniel ter voltado do consultório pra ele dar uma mamar. No peito eu ficava mais tranquila, por mais que ela fizesse o esforço, eu ficava um pouquinho mais tranquila, porque o meu medo era o quê? Que ela se engasgasse no mamar. Então, isso foi melhorando, até quando eu passava assim a tarde com ela sozinha, eu, nossa, consegui, tipo, passou. Eu não chegou a me dar assim, tipo, meu Deus, eu não consigo cuidar dela. Não, eu ficava com medo do que iria acontecer nós duas ali. Mas eu tava firme, então assim, até quando passava a tarde, eu, nossa, passou. E eu só, assim, por mais que até foi o que a pediatra nos falou, não fiquem, aproveitem as fases dela, as fases, né? Não fique pensando assim, ai, que chegue logo, que passe tantos meses pra passar isso. Mas eu confesso pra vocês que em alguns momentos eu pensava, nossa, que chegue os 3 meses dela pra dar uma melhorada, que chegue logo os 6 meses pra melhorar tudo isso, pra gente ver uma melhora grande. Eu confesso pra vocês que eu pensava, sabe? Mas também ia passando dia após dia, a gente ia aproveitando muito as fases da Maria, que aquilo também, como não é algo visível ao olho nosso, né, no dia a dia, a gente não enxergava aquela estrutura daquela maneira, a gente escutava o barulho. Então era algo que às vezes ia passando, sabe? Que a gente não ficava tão aflito assim. Mas confesso pra vocês que foram dias bem difíceis. O início ali foi um puerpério assim, que quando veio esse diagnóstico, depois de alguns dias, quando nós estávamos assimilando, passou 15 dias, passou aquilo ali, a gente soube o que era o assunto, outro diagnóstico. Então vai ter o próximo vídeo sobre isso também pra vocês aqui, tá? Mas então, fiquem tranquilos, tá? Pais que estão enfrentando esse diagnóstico de laringomalácia. Ele passa, as crianças vivem super bem. Eu sei que é um momento difícil de a gente ver os nossos filhos passando, que a gente pensa, será que dói? Será que tá difícil de respirar? Será que vai melhorar? Será isso? Será aquilo? É tantos porquês, né? Mas passa, gente, a Maria tá super bem. Então eu esperei esses 10 meses pra falar sobre isso, porque pra mostrar pra vocês, né, o desenvolvimento dela tá perfeito, tá tudo ok e não interferiu em nada. Então vou deixar aqui as nossas redes sociais, quem quiser acompanhar lá. E também quem tiver dúvidas pode comentar aqui no vídeo que eu vou respondendo. Então, gente, um beijo e acompanhem os próximos vídeos que vão sair aqui. Tem mais um videozinho que vai sair de um outro diagnóstico que nós tivemos.